se movimenta na direção de outras pessoas para compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, para manifestar o seu amor e a sua graça, mais da parte de Deus vem sobre a sua vida. Quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, quanto mais você distribui, mais o Senhor coloca sobre a sua vida, sobre o seu coração. Não há limites para a capacidade que Deus tem de abençoar as nossas vidas. Não há limites para a capacidade que Deus tem de abençoar a nossa família e a nossa história. Mas nós precisamos entender que na medida em que nós paramos de nos movimentar, que nós deixamos esta água do Espírito de Deus parada, nós também paramos de receber mais do Senhor. Na medida que eu paro de distribuir graça, que eu paro de distribuir amor, que eu paro de distribuir perdão, que eu paro de distribuir bondade, eu cesso o fluxo que vem do trono de Deus na minha vida e na minha direção. Quando Paulo escreveu a respeito da ceia, lá em Coríntios, ele diz: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, porque não conseguem discernir o corpo do Senhor. Veja só, uma das razões porque há entre a igreja, dentro da igreja, muitos fracos e doentes, quer seja no corpo, na alma ou no espírito, porque não conseguem discernir o que é o corpo do Senhor, o que é a igreja do Senhor. O que é a igreja, o que é o povo de Deus. E ele estava falando isso voltado especificamente para a ceia. Então ele dizia: olha, se você vem neste lugar, pega o pão, toma o cálice, ceia, mas não entende o que é o corpo do Senhor, não entende o que é a igreja, você está perdendo o seu tempo. Você está desperdiçando, você está chamando para você própria condenação. Então é importante nós entendermos aquilo que Jesus diz quando ele fala de perdoar, assim como eu vos perdoei. Porque se reterdes o perdão, eu também reterei o meu. O reino de Deus é um reino aonde, primeiro, Deus faz e nos toca. Ele nunca vai pedir alguma coisa para mim e para você, antes de primeiro nos dar. Primeiro Deus vem e nos abençoa, e nos alcança, e nos toca, e nos cura, e nos transforma. Depois Ele diz: olha, você foi chamado para compartilhar isso, para dividir isso, para distribuir isso. Este texto de Isaías 53, nós lemos até o versículo de número 5. E eu quero continuar esta leitura a partir do versículo 6, para você entender melhor o que Deus está falando conosco nesta manhã. Diz assim o versículo 6 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós
sobre ele. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo. Preste atenção, nós estamos caminhando para aquela que é conhecida como a Semana da Páscoa. No domingo que vem será celebrado a Páscoa. Como cristãos, nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus é a nossa Páscoa. E por Jesus ser a nossa Páscoa, todas as vezes que você se lembra da morte de Jesus, do seu corpo partido e do seu sangue vertido, todas as vezes que você se lembra da morte de Jesus, você está celebrando a Páscoa. Porque a Páscoa nada mais é do que o ato de bondade de Deus, que nos liberta, que nos alcança, que nos redime pelo poder do sangue do Cordeiro. Então, às vezes, a gente deixa se levar muito mais pelo comércio do que pela palavra de Deus. Isaías, aproximadamente 600 anos antes de Jesus nascer, de Jesus viver, de Jesus morrer naquela cruz, recebeu uma visão do céu, daquilo que ele viria a fazer. Muitas vezes a gente toma atitudes pela forma que nós enxergamos as coisas, pela maneira que nós interpretamos as coisas. 600 anos antes de Jesus vir a este mundo, Isaías profetizou: ele vai ser desprezado, ele vai ser ignorado, ninguém vai fazer conta dele, ninguém vai enxergar nele beleza, mas ele será moído, mas ele será transpassado, mas ele será morto por nossas iniquidades. E Jesus veio, foi desprezado, foi levado preso, foi julgado, condenado, mesmo sendo inocente, e foi crucificado. Mesmo tendo a palavra de Deus 600 anos antes profetizado isso, o povo, a maioria, não enxergou aquilo que Jesus veio fazer. Muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas, tanto do ponto de vista pessoal, das coisas que estão nos rodeando, nos oprimindo, nos apertando. Você e eu muitas vezes olhamos a necessidade, olhamos a situação apenas do ponto de vista humano. Olhamos para aquilo e falamos: bem, realmente chegou num ponto que não tem mais como voltar atrás, não tem mais como reverter. Às vezes nós olhamos desta maneira. Às vezes nós olhamos uma situação e falamos: olha, verdadeiramente aquela pessoa fez isso porque ela não gosta de mim. E nós olhamos então com aquela nossa ótica natural,
as questões pessoais da nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa: mesmo em se tratando da nossa vida pessoal, que envolve a nossa condição de sustento, que envolve a nossa família, que envolve as nossas escolhas, Deus tem uma visão espiritual para nós. Deus tem uma visão espiritual para a sua caminhada. Deus tem uma visão espiritual para o seu casamento. Deus tem uma visão espiritual para a sua família. Deus tem uma visão espiritual para o seu emprego. Deus tem uma visão espiritual para o seu trabalho. Deus tem uma visão espiritual para o seu estudo, para a sua escola, para a sua viagem, para o seu passeio. Deus tem uma visão espiritual sobre o momento que você está passando. Seja ele um momento de dor, um momento de sofrimento, seja ele um momento de alegria e de bonança. O que nós precisamos fazer como cristãos, como servos de Deus, como homens, mulheres, jovens de Deus, é buscar ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender, para que eu possa compreender aquilo que está se passando e para que eu possa agir de maneira apropriada a esta visão. Quem está entendendo em nome de Jesus que precisa receber uma visão espiritual? Quem está entendendo que precisa olhar para as mesmas coisas que está olhando e enxergar elas da maneira que Deus enxerga? Quem acredita que precisa enxergar a vida da maneira que Deus enxerga? Nós fomos chamados para enxergar a vida de maneira espiritual. Aqui Isaías profetizando 600 anos antes de que Jesus ia vir, de que ele ia morrer, de que ele ia sofrer, que ele era o servo sofredor. Os judeus, alguém participou de uma cerimônia judaica ontem e pôde perceber isso. Eles têm esta palavra, Torá, o Velho Testamento, que nós acabamos de ler, mas eles não conseguem enxergar que Jesus já veio. Veja só, eles têm a Torá, eles têm a Bíblia do Velho Testamento e não conseguem enxergar que Jesus já veio. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós temos a palavra, carregamos a Bíblia, lemos a Bíblia e não enxergamos o que Deus quer nos dizer. E não enxergamos o que Deus quer nos mostrar. Porque esta palavra diz: as coisas do Senhor são discernidas de maneira espiritual, não de maneira natural. Se você vai contar só com a sua capacidade natural de enxergar e de discernir, você pode cair no desespero, porque às vezes aquilo que está diante de você parece um beco sem saída. Mas nesta manhã nós somos chamados a enxergar de maneira espiritual. Deus, aleluia. Este texto lindo, maravilhoso, profético, Deus falando: olha, eu vou enviar o meu servo, ele vai tomar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu preciso, você precisa enxergar o que Deus está dizendo. Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor.
Nós precisamos de um discernimento espiritual para enxergar as coisas espirituais. Senão nós vamos passar por esta vida só dando cabeçada. Meu irmão, minha irmã, a sua vida é muito mais do que aquilo que você enxerga. Glória a Deus. As pessoas, quando Jesus veio, as pessoas enxergaram, a maioria delas enxergaram um homem fraco, desprezível, sem cultura, pobre, e que não conseguia conduzir nem 12 discípulos, porque um se perdeu. As pessoas enxergaram em Jesus alguém que falou que algo ia acontecer, mas depois morreu. Oh Deus, aleluia. Que pena, ele não conseguiu fazer o que ele queria. O objetivo dele era levar as pessoas mais perto de Deus, mas acabaram pegando ele, prenderam ele, judiaram dele, mataram ele, e todo o projeto e o sonho dele acabou. Você consegue enxergar essa visão natural? Ele foi preso, ele foi crucificado. Essa é a história dele. Essa é a história. Oh Deus da vitória. Mas a palavra nos chama para enxergar essa história do ponto de vista de Deus. Ele não foi pego de forma que Deus não soubesse. Ele não estava sofrendo de forma que Deus não soubesse. Ele não foi morto de forma que Deus não soubesse. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A história de Jesus pode ser contada, a mesma história, por pessoas que têm fé e por pessoas que não têm fé. A mesma história pode ser contada por alguém que tem uma visão natural e por alguém que tem uma visão espiritual. Quando eu e você recebemos uma visão espiritual sobre o que Jesus veio fazer e sobre o que Ele fez e como isso alcança a minha vida, eu sou transformada, porque eu entendo que o amor de Deus me alcançou. Meu irmão, minha irmã, vou seguir aqui, versículo 8. Foi levado pelo juízo opressor, e sua descendência quem considerou. Ele foi tirado da terra dos viventes, ferido pela transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, versículo 10, preste atenção. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e levará sobre si as maldades dele. 12. Por isso eu lhes darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas
Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelas transgressões. A semelhança daquilo que acontece com Jesus, muitas vezes é o que acontece com as nossas vidas. Você pode contar a história da sua vida de um ponto de vista natural, e você enxergar as suas lutas, as suas dores, os seus sofrimentos, os seus desafios, como sendo um abandono de Deus, um esquecimento de Deus. Deus me deixou de lado, por isso que eu estou sofrendo. Deus me deixou de lado, por isso que essa porta não se abre. Deus me deixou de lado, por isso que essa enfermidade está se agravando. Você pode enxergar isso do ponto de vista natural, ou você pode buscar de Deus uma visão espiritual para aquilo que está acontecendo com a sua vida e com a sua história. Porque só uma visão espiritual vai fazer eu e você agirmos de maneira apropriada. Quando Jesus entendeu como Jesus sabia o que era a proposta do Pai sobre a vida dele, ele se entregou. Quando ele estava lá no Getsemane, naquele momento de dor, naquele momento de angústia, ele chama os discípulos para orar com ele. Os discípulos dormem e não aguentam. Chega uma hora, ele começa a suar gotas de sangue e fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, me livra desta situação. Deus, aleluia. Mas não seja como eu quero, seja como tu queres. O primeiro passo para você viver nesta terra como um homem e uma mulher de Deus, como um jovem, como uma jovem de Deus, é acreditar que nada está fora do controle de Deus. Nada escapa do olhar de Deus. Nada escapa do poder das mãos do Senhor. Oh Deus, fala, Senhor. Este é o primeiro passo, porque se em algum momento da sua vida a dúvida, a incredulidade for maior do que a fé no poder do Senhor, no amor do Senhor, você vai entrar pelo caminho do desespero e vai tomar atitudes que não glorificam o nome do Senhor. Por isso, eu quero que você abra bem o seu coração para o amor de Deus na sua vida. E o que você tiver que fazer e o que eu tiver que fazer, seja na consciência que Deus nos ama. Romanos, no capítulo 8, vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? A morte? A vida? Principados? Potestades? Coisas do presente? Coisas do porvir? Ou nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus amado. Pastor, mas e a luta? E a prova? É Deus. Então, Deus ainda te ama e Ele está presente. Glória a Deus. Levante-se com esta fé e com o seu coração cheio deste amor, porque Deus precisa de você neste momento, agindo
como um servo e como uma serva de Deus. Neste mundo de dores, Deus tem uma missão para mim e para você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus amado da vitória, Jesus.